Olá, quinto ano! Hoje nós vamos continuar a atividade da aula passada. Vamos iniciar na página 88, questão 4, que diz assim, ó, no espaço a seguir, construa uma tabela e posicione as 5 cidades mais populosas de acordo com o número de habitantes divulgado pelo Censo 2010. Coloque-as em ordem crescente e faça a escrita dos números na forma abreviada. Ok, pessoal? Lá na questão 2 da página 86, nós temos esses números aqui, certo? Em algarismos, que nós fizemos na aula passada, e por extenso, certo? Aqui a tia Jéssica colocou a forma abreviada. São Paulo com 11,3 milhões, Rio de Janeiro 6,3 milhões, Salvador 2,7 milhões, Brasília, 2,6 milhões. Fortaleza, 2,5 milhões, certo? Aqui em Fortaleza, sem estar na forma abreviada, ficaria 2 milhões e 500 mil, certo? Aqui em Brasília, 2 milhões e 600 mil. Em Salvador, 2 milhões e 700 mil, certo? E a Jéssica colocou aqui a forma abreviada. Na questão 5 diz, no site do IBGE é possível descobrir dados sobre a população de qualquer país no mundo. Dessa maneira foi composta a seguinte tabela, certo? Vamos observar aqui a Venezuela, Argentina, Bolívia e Colômbia. Nós temos a população, certo? Ó, na outra parte tem o Equador, Paraguai, Peru e Chile e a população de cada um aqui, ó, certo? O gráfico abaixo foi composto com base nos dados da tabela. Coloque os valores com escrita abreviada na vertical e o nome dos países nas colunas, certo? Dê um título ao gráfico. Então, pessoal, vocês vão criar aqui, vão colocar aqui, ó, os números 0, 5, 10, 15, aumentando de 5 em 5. Aqui representa a população em milhões, certo? E depois colocar aqui, ó, qual é o primeiro país? É o Paraguai, certo? Que tem a menor população. Depois vem a Bolívia. Vão observando aqui, ó, certo? A população de cada um. Ó, vem o Paraguai, depois a Bolívia. Depois vem o Equador, certo? Aqui, ó, o Equador. Depois vem o Chile. Vamos aqui, ó, com 17 milhões. Depois vem o Peru, ó, com 30 milhões. Ó, vai ficar aqui, ó, correspondente aos 30 milhões. Depois vem a Venezuela, certo? Bem pertinho aqui, ó, do Peru, tá bom? Depois vem a Argentina e depois a Colômbia. Colômbia é que tem a maior população aí, certo? De acordo com a tabela. Vocês vão colocar aí esses dados no gráfico de vocês aí no caderno, tá bom? Nós temos um para casa hoje, que é a página 89 e a 90, certo? Questão 6 diz, complete as sequências com os números que faltam, certo, pessoal? Vocês vão completando, vão observar a sequência e quanto vai aumentando de um para o outro. Aqui eu tenho 1.300.500, agora, ó. 1.300.600, aí vai aumentando de 100 em 100, ó. 1.300.700, 1.300.800, 1.300.900, 1.301, certo? 1.301.100, 1.301.200, 1.301.300. Ok, pessoal? Vão observar, ó, certo? A tia Jéssica já deixou aqui, ó. Basta vocês observarem quanto está aumentando, certo? Aqui na segunda, ó, 2.400.500. Aí, 2.401.000. Já aumentou 500, tá vendo? Aí, 2.401.500. Vocês vão aumentando, ó. 2.402.000. 2.402.500. 2.403.000, né? 2.403.500. 2.404.000, certo? Vão observando aí a sequência. Aqui, ó,
3 milhões e 100 mil, 3 milhões e 200 mil, 3 milhões e 300 mil, vai aumentando 100 mil, tá vendo? 3 milhões e 400 mil, 3 milhões e 500 mil, 3 milhões e 600 mil, 3 milhões e 700 mil, 3 milhões e 800 mil, certo? Ok? Aqui vai aumentando 1 milhão, ó, 41 milhões, 42 milhões, 43 milhões, vai aumentando, certo? Vou deixar a outra aqui para vocês, a última, ok? Na questão 7 diz assim, César está escrevendo alguns números sequenciais nas retas numéricas. Ajude-o a completar essas sequências. Vocês vão completar, ó, 2.350, 2.355. 2.360, vai aumentando de 5 em 5, aqui ó, 2.365, então aqui será 2.370, certo? Tem que observar o número que está sendo aumentado, ok, pessoal? Vou deixar aí as outras retas para vocês completarem. Na questão 8 da página 90, nós vamos fazer algumas subtrações. Mentalmente escreva os resultados, ó. 24.569 menos 60, certo? Menos 6 dezenas. Vai ficar 24.509. Na letra B, vou tirar 6 unidades. Vai ficar 4.530, certo? Nós podemos ir fazendo mentalmente. Aqui na letra C, ó, vou tirar 6.000, ó, unidade de milhar. Certo? Vai ficar 30.900. Vou deixar aí o restante para que vocês façam sozinhos. Na 9, diz assim. Segundo o censo, a população brasileira em 2010 era de 190.755.799 habitantes. Represente esse número no quadro de posição. Depois responda as perguntas. Vamos lá? Colocando aqui no quadro de posição o número, diz assim, como lemos esse número? Aí vocês vão escrever aqui por extenso, 190.755.799. Quem é o seu sucessor, ou seja, que vem depois? Ok, pessoal? Quem é o seu antecessor, ou seja, que vem antes? 190.775.798. Na questão 10 diz, observe estes números e organize-os em ordem crescente. Vocês vão observar aqui, ó, o número 51.307, 48.307, certo? Como vocês podem ver, ó, a ordem das unidades simples, ó, são iguais. Dá 307 em todos. Então, vocês vão observar só essa parte da frente. Eu colocar do menor para o maior. Certo? Ok, pessoal? Colocando aqui já em ordem crescente. Do menor para o maior. E depois organizando aqui, ó, em uma reta numérica. Da mesma forma, do menor para o maior. Na aula de hoje, nós também temos algumas fichas de atividades. Vamos iniciar na página 43. Vamos lá? Na questão 1, diz assim, indique as classes e as ordens do número observando as setas. A primeira classe, classe das unidades simples. A segunda classe, a classe dos milhares. E a terceira classe aqui é a dos milhões. Agora vamos para as ordens. O 8 está na unidade simples, o 9, dezena simples, o 1, centena simples, certo? O 7 está na unidade de milhar, entrou aqui na classe dos milhares. O 5 está na dezena de milhar. O 3 está na centena de milhar. E o 1 está aqui na unidade de milhão, que é a classe dos milhões, a primeira ordem da classe dos milhões. Ok, pessoal? Vamos para a questão 2 agora, que diz assim, considere o número 3.456. Vamos observar aqui esse número. Aí na letra A pergunta, qual é o valor relativo do algarismo 4?
Eu trouxe aqui um pouquinho da explicação de valor relativo e valor absoluto de um número, certo? Os algarismos que utilizamos para escrever os números têm sempre um valor absoluto e um valor relativo, também chamado de valor posicional. O valor absoluto é o valor próprio do algarismo, independentemente do lugar que ocupa o número. Por exemplo, 257, o valor absoluto do 7 é 7, do 5 é 5 e do 2 é 2. Valor relativo ou valor posicional é o valor que o algarismo tem de acordo com a posição que ele ocupa no número. Em 257, o valor relativo do 7 é 7 unidades. Do 5 é 50 e do 2 é 200. Depois dessa explicação, na letra A pergunta: qual é o valor relativo do algarismo 4? É de acordo com a posição, ele está na centena, então é 400, certo? O valor relativo. Qual seria o valor relativo do número 4 em 3.456 se multiplicássemos esse número por 10? Se a gente multiplicasse, ficaria 34.560. Então, o valor relativo dele seria 4.000. Letra C. Qual seria o valor relativo do número 4 em 3.456 se dividíssemos esse número por 10? Dividindo o valor por 10, ficaria 345,6. O valor relativo dele é 40, certo? E na letra D, o que devemos fazer para que o valor relativo de 4 no número do enunciado tenha o mesmo valor relativo do algarismo 4 no número? 4.678.523. Então, pessoal, devemos multiplicá-lo por 10.000, pois o valor relativo aqui do algarismo 4 nesse número é 4 milhões. Então, multiplicando o número do enunciado, que é 3.456 por 10.000, vai dar igual a 34.560.000, certo? Então, o algarismo 4 terá o valor relativo de 4 milhões, multiplicando por 10.000. Na questão 3, da página 44, nós temos: no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, encontramos a projeção da população brasileira. Observe os dados relativos a 28 de junho de 2019. Vamos lá? A população aqui, nessa pesquisa, era de 210.108.226. Represente a projeção da população no quadro de posição abaixo. Então, pessoal, colocando aqui no quadro de posição, 210.108.226. Quantas classes esse número apresenta? Eu sei que a cada 3 ordens, eu tenho uma classe, Classe das unidades simples, 1. Classe dos milhares, 2. E classe dos milhões, 3 classes, certo? 210.108.226. A letra B é pessoal, certo? Essa projeção de população está sempre atualizando. Acesse a página do IBGE, em que se encontra a projeção da população brasileira, e escreva como lemos esse número, certo? E também vocês vão responder: quantos dias se passaram desde o dia 28 de junho de 2019 até hoje? Continuando na página 45, na questão temos aí: querendo impressionar seus eleitores, o prefeito de uma pequena cidade, que havia investido 48.300 em educação, publicou a seguinte manchete em um jornal local: prefeito investe aproximadamente R$49.000 em educação. O arredondamento foi feito de maneira correta? Por quê? Não, né, pessoal? Por quê? Porque o algarismo da ordem seguinte, for menor que 5, o algarismo da ordem que queremos arredondar se mantém. Aqui, nós queremos arredondar aqui, quem está na unidade milhar.
A direita, que é o 3, como é menor que 5, a gente mantém. Então, arredondando, ficaria 48 mil. Então, né, reescrevendo a notícia com o arredondamento correto. O prefeito investe aproximadamente 48 mil reais em educação. Na questão 2, né, lê a reportagem. População do Brasil pode ser de aproximadamente 209 milhões até o final de 2018. Usando seus conhecimentos sobre arredondamento de números, a população do Brasil pode ser de, no mínimo, 208 milhões e 500 mil e, no máximo, de 209 milhões e 400 mil. Na questão 3 da página 46 diz: considere a manchete a seguir sobre os casos de dengue em 2015 no Brasil. Vamos lá. Brasil tem 745.900 casos de dengue até 18 de abril, segundo o Ministério. Certo, pessoal? De acordo com o título da manchete, sabemos que há 745.900 casos de dengue no Brasil. Na letra A, você acredita que esse número tenha sido arredondado? Sim, pois essa escrita ali do enunciado, né, indica arredondamento. Na letra B diz: supondo que houver arredondamento, é possível que esse número de casos seja de 745.980? Por quê? Não, pessoal, pois nesse caso o arredondamento seria para 746 mil, certo? Arredondando aqui, ó, para a unidade de milhar mais próxima. O número que está à sua direita não é maior que 5, né? Então a gente acrescenta uma ordem desejada e o restante ficaria zero. Ficaria 746 mil, se fosse esse número aqui, tá bom? Na letra C diz: qual é o menor número de casos que pode ter levado a esse arredondamento? 745.850. A letra D diz: pesquise como podemos contribuir com a prevenção de casos de dengue e liste 3 atitudes. Vou deixar essa aqui com vocês, tá bom? O que nós podemos fazer para evitar a reprodução do mosquito da dengue? E aí? Guardar as garrafas sempre viradas para baixo, encher de areia ou terra os pratinhos com vasos de plantas, jogar o lixo, jogar no lixo qualquer objeto que possa armazenar água, manter bem tampados baldes, piscinas ou caixas d'água, limpar, né, sempre os canos, colocar o lixo em sacos plásticos bem fechados, ok? São uma das atitudes, certo, pessoal? Essa foi a nossa aulinha. Um beijo e até a próxima.